Salve, Shmoposfera! Estamos aí de volta para a terra do Fish and Chips e depois aí de mais um mês no Brasil, eu não sei nem como começar direito esse vídeo. Será que eu ainda sei mexer no software de edição? Bom, acho que vamos descobrir juntos, né? Primeiramente, conforme combinado, esse vai ser um Drops que vai mostrar alguns assuntos acumulados. Então, para o episódio não ficar gigantesco, eu tive que priorizar alguns tópicos, deixar outros de fora, mas não se preocupa que o que for relevante você vai ver aqui, beleza? Eu poderia, como de costume, começar falando do canal, mas bem, eu tirei um mês de férias, ou seja, não tem muito o que falar do canal, né? Tem assuntos que eu vou abordar logo em breve, mas do canal mesmo não tem muitas novidades no momento. E antes de eu seguir para o resto do vídeo, como sempre, se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve, faz os comentários que achar necessário para ajudar a gente a continuar crescendo. E bora falar desse monte de assunto que rolou quando eu fiquei quase esses 2 meses fora. Primeiramente, Terraflame chega ao Switch. O jogo do compadre Terarin, autor de vários outros jogos muito bacanas, Terraflame chega aos consoles. Dessa vez, o jogo é um shmup horizontal que buscou inspiração, parece que no Thunder Force, e claro, em todos os outros filhotes desse clássico que a gente gosta tanto. Terraflame é muito legal e o que eu pude jogar ele nas férias, eu comecei já a me preparar para um review, fazer um review dele em breve. Mas, por enquanto, se você quiser uma indicação de um shmup bonito, legal, que não é difícil para iniciante, pô, fica aí a minha recomendação. Além do que, com isso você ajuda um desenvolvedor indie ponta firme que se esforça muito em criar jogos muito caprichados com muita dedicação e que merece toda a nossa gratidão. Valeu, Terarin. E também falar de outro jogo que ele também participou, que foi o Star Gangnant, que parece uma versão moderna de um shmup de PC Engine, mais especificamente como se fosse um Star Soldier moderno, e que chegou recentemente também para os consoles. Eu também recebi uma versão do jogo para review, mas mal joguei ela, mas esse review vai sair em breve, então fica ligado. A série Trouble Witches ganhou um lançamento para console na forma de Trouble Witches Final. Na verdade o nome é bem mais longo, Trouble Witches Final Episódio 1 Daughters of the Amalgam, que é um título bem confuso e longo por sinal, mas ele chegou pro Nintendo Switch, PlayStation 4, inclusive com lançamentos físicos disponíveis através do PlayAsia. Ou seja, se você está curioso para jogar esse título, né, Trouble Witches, que ficou aí esquecido praticamente desde o Xbox 360, você já pode. A Bicuri Soft, que são os criadores de Graze Counter e Graze Counter GM, consequentemente, também fizeram Revolgear, um jogo indie um pouco mais antigo, horizontal para PC. A nave do Revolgear, inclusive, você pode jogar com ela no Graze Counter, e que pode ser destravada aí, entre as muitas naves que você pode destravar no Graze Counter, você pode destravar ela também. Eles resolveram ressuscitar esse jogo antigo deles na forma do Revolgear Zero, que não tem muita informação ainda, mas pelo que deu pra ver, parece um jogo bem promissor. Eu tenho que confessar que eu sou meio ignorante nesse assunto Touhou, né? Coisa que eu pretendo corrigir em breve, mas não ignorante ao ponto de deixar passar batido o novo jogo da série que foi anunciado. O 19º episódio da série, diga-se de passagem.
de acordo com o site oficial da franquia. O Touhou 19 já está disponível para download, ao menos a versão demo. E é claro que você já sabe que R-Type é a franquia mais famosa da Eirin, né? Mas existem outros shmups feitos por ela que ganharam recentemente, né, relançamentos domésticos. E a Enin Games e a Tozai, juntamente com a Strictly Limited Games, juntaram força para fazer isso acontecer. O Eirin Collection, ou Eirin Collection, né, volume 1, promete ser apenas o primeiro de uma série de publicações que vai contar aí com Image Fight 1 e 2 e X Multiply. Que são shmups bem legais, essa afinada produtora, que ficaram meio esquecidos aí, né, no meio de tanto R-Type, mas que merecem ser revisitados. A trilha sonora do X Multiply, por exemplo, é uma das melhores, eu acho, já feitas, é sensacional. O lançamento está prometido para as plataformas domésticas e deve acontecer ainda em 2023. E aqui nós vamos a uma comprovação de uma teoria que eu tinha elaborado e que parece que deixou de ser uma teoria e virou uma lei. Digamos assim que você seja uma empresa e que você tenha no seu portfólio um jogo que é amado pelo público. Amado, que eu quero dizer, não é 5 minutos de fama não, cara, é amado de verdade mesmo. Aquele jogo que, assim, décadas depois ainda tem fã falando dele. O que você faz? Você, obviamente, abandona o jogo, né? Enterra ele debaixo da pedra mais pesada que você achar e nunca mais mexe nele, certo? Certo não tá, mas parece que é o que muita empresa faz, né? Porque afinal de contas, né, essa não parece ser a melhor decisão. Você é o dono do jogo, você tem um público que ama ele. E o que você faz é simplesmente ignorar ele e não lançar mais nada, né? Enfim, brincadeiras à parte, né? Esse é o comportamento dessas empresas, né? Sejam ativas ou falecidas, que têm nas mãos um portfólio fantástico e que simplesmente não mexem mais nele. A Konami, por exemplo, é a campeã mundial de vaca amarela quando alguém pergunta algo sobre Gradius. Mas ela não está sozinha nessa, né? Tem outras empresas com portfólios gigantes e igualmente significativos que também não fazem nada, como a Capcom, a Taito ou a Sega. E por falar nesse lendário caso de cegueira, ela foi a vítima dessa vez. Lembra de Space Harrier, aquele jogo que um monte de gente que jogou videogame aí nos anos 80 e 90 ama e que a Sega simplesmente sumiu com ele? Aí ela fez Planet Harriers para arcade, prometeu um dia lançar para Dreamcast, mas ficou só na promessa e era isso? Pois bem, esse vácuo todo parece que tá para ser ocupado por um jogo muito bacana chamado Ashura the Striker, que atualmente está em desenvolvimento. Não temos muita informação sobre o jogo ainda, né? Mas, cara, olha que coisa linda que tá ficando. Vamos aguardar e vamos torcer para que ele saia logo, porque o jogo parece muito legal. E a mesma coisa que eu acabei de descrever tá para acontecer com Metal Slug. Black Finger Jet é uma continuação espiritual do jogo, criada por ex-funcionários da Nazca, que fizeram Metal Slug para SNK lá nos anos 90. O jogo já foi anunciado na Steam, mas ainda não foi mostrado nada sobre ele, a não ser um trailer assim, bem enigmático. Black Finger Jet.
Set off now. E na falta de um sucessor para Metal Slug, a gente vai ganhar 2. O trailer de Aqua e Pan deixa bem claro o quanto de amor os desenvolvedores têm pelo material de origem. Diferente do trailer do Black Finger Jet, aqui eles mostraram bastante sobre o jogo, que realmente parece estar ganhando forma. Aqua e Pan foi anunciado no itch.io e tem o link na descrição caso você queira conferir. Se você acompanhou aqui o canal desde o começo do ano, pelo menos você sabe que a gente falou bastante de Gunven, que foi um título que muita gente gostou. Eu inclusive fiz um review dele, se você quiser voltar aqui no canal e olhar, tem um review todo do Gunven aqui. Cara, e o jogo é fantástico e finalmente ele foi anunciado para Nintendo Switch. Com inclusive alguns modos que ajudam você a se entender, porque, cara, jogar Gunven na telinha pequenininha do Switch não deve ser brincadeira. Mas sim, eles estão remediando isso com modos específicos para esse portátil e eu espero que ele seja lançado também para outros consoles, afinal Gunven é fantástico e merece ser jogado por todo mundo. Shoot Fighters apareceu na Steam e eu não sei direito o que pensar dele ainda. O jogo parece uma versão horizontal do Changer Blade, que por sinal é uma ideia que foi muito pouco explorada, né? Se você não conhece Changer Blade, ele é um shmup de uma nave contra outra e que permite que você faça comandos tipo Street Fighter, ou seja, a sua nave soltar Hadouken, por exemplo, quando você fizer o comando. E é uma ideia meio maluca, mas funciona. Eles não falaram muito sobre o Shoot Fighters ainda, mas vamos ficar de olho porque parece que vem alguma coisa interessante aí. Eu sou um grande fã de jogos que tomam uma direção de arte não usual, meio doida, meio maluca assim. E eu devo confessar que eu gostei muito do que eu vi no Hexapoda, um jogo que surgiu na Steam recentemente, que é um shmup vertical todo em preto e branco e que a única coisa que tem cor nele são os tiros. Ele foi anunciado que também será portado para Switch em breve, então vamos ficar de olho aí. E por falar em jogos com direção de arte diferentona, né, Stallbringer Shaded Arcadium também chegou ao Steam, e ele parece uma versão meio high-tech surtada dos Toho. Mas isso eu tô realmente só especulando, não cheguei a jogar ele ainda. Uma versão demo está disponível na Steam aí para quem quiser tirar a prova e dizer se eu tô certo ou não. E uma parceria entre as desenvolvedoras Qt e a Strictly Limited Games produziu uma fantástica coletânea com 3 jogos que entrou em pré-venda: Scatus, Judgment Silver Sword e Cardinal Sins, que vão ganhar uma coletânea própria para as plataformas domésticas. E se você não teve a chance de jogar nenhum deles ainda, tá aí a sua oportunidade. E a Analog finalmente lançou o Duo, que é praticamente o PC Engine em FPGA, com saída HDMI, leitor de CD e totalmente region free, coisa que o PC Engine original não era, né? Pelo menos no cartão. Diferente do hardware original da NEC, vai ser, né, totalmente region free, com lendo CDs e HuCard de todas as regiões. A boa notícia é que eles não vão fazer só 20 unidades, que nem geralmente eles fazem. E a má notícia é que ele não vai vir com o módulo de OpenFPGA, que permite você rodar cores de outros sistemas, ou seja, fazer com que o aparelho rode sistemas para os quais ele não foi projetado. Coisa que, por sinal, vem no Analog Pocket, o que não faz muito sentido eles terem tirado. Francamente, essa notícia me deixou meio desanimado para pegar um. Mas se você já tem uma biblioteca grande de PC Engine, seja CD ou HuCard,
e você não quer ficar rodando os seus jogos no PC Engine de 40 anos de idade que você tem na sua casa, o Analog Duo pode parecer uma boa saída, afinal os produtos deles são de qualidade. Eu particularmente vou ficar no Mister mesmo. E sim, Batsugun Saturn Boosted chegou a Steam e as plataformas domésticas, ao menos para quem mora na Ásia, né? Coisa que nós ocidentais, né? Eu também estou preparando um review sobre ele, contra os meus princípios, mas vocês pediram pra caramba. Enfim, tô quebrando essa pra vocês, né? Vamos ver o que sai. A boa notícia é que pelo menos a versão de PC não parece ter tantos problemas assim. Eu joguei ele um pouco e não achei nada de tão errado assim, mas calma que o review vem aí. Fica de olho que já já vem um relatório completo desse produto curioso. E o que aconteceria se Contra e Dark Souls tivessem um bebê? Bom, ele se chamaria Shadow of Steel Moons, que é mais um run and gun bacaníssimo que surgiu aqui no radar. A trilha sonora de rock embala uma aventura meio dark fantasy com gráficos todos desenhados à mão, que lembra os run and gun dos anos 90. Já tá na Steam, né, e aguardando o lançamento, mas já foi anunciado e eu já adicionei na minha wishlist, cara, porque, cara, filhote de Contra e Dark Souls é assim fala muito diretamente comigo, cara. E Death Wish Enforcers ganha a versão física para todas as plataformas domésticas pela Limited Run Games. O jogo parece uma versão policial anos 70 de Sunset Riders, que já existe inclusive para Switch, tá? Ele já foi lançado para Switch esse jogo, mas ele foi anunciado agora para PlayStation também. Blast the crap out of the bad guys. Deep dank jungle. Badass boss fights. Casually dropping into porn shoots. Esse eu não tive chance de jogar ainda, tá? Eu não joguei Death Wish Enforcers, mas eu vou tentar conseguir uma cópia porque, cara, parece que tá muito legal. E Gamshara, um gallery shooter feito pela Mitchell em 2002, finalmente chega a ser emulado decentemente no Mami. A emulação desse jogo estava sendo muito aguardada, porque a placa é difícil de achar e a emulação é super complexa, mas enfim, eles conseguiram finalizar o processo e o jogo já está rodando bala. A equipe do jogo também fez outros jogos para Nintendo DS, como Peng, Polarium, Sujin Taisen, enfim. É um jogo de qualidade, jogo bonito. Gamshara lembra também outros títulos como Wild Guns da Natsumi, que ficou famoso no Super Nintendo e ganhou recentemente uma versão moderna. Se você curte gallery shooters tipo o Wild Guns, já pode jogar Gamshara no Mami. E era isso, meu povo, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou do que viu, deixa o seu like, né? Assina o canal, comenta aí o que você achar relevante, nem que seja para mandar um abraço. Eu provavelmente esqueci de falar alguma coisa, tá? Porque, cara, rolou muita coisa, muito assunto e, tipo, putz, eu tentei falar dos mais relevantes pra esse Drops não virar um episódio gigante, que a ideia desse quadro é não ser muito longo, né? Mas, enfim, eu devo retornar às atividades do canal, né? Ou seja, a gente logo vai se ver mais por aqui, beleza? Abraço, meu povo, fui!